Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, futuros servidores da PM de Alagoas. Estamos aqui mais uma vez na loja do concurseiro, simplesmente o curso online que mais cresce no Brasil. Detalhe, imbatível em concursos da PM. É isso mesmo, aprovamos na PM do Maranhão, PM Tocantins, PM Bahia, PM Piauí, PM Alagoas e agora mais uma vez estamos no projeto especial. Quem sou eu? Quem sou eu? Eu sou o Valnei Oliveira, sou advogado e também sou professor, instrumento de aprovação e classificação na sua vida. Nunca esqueça, 1000 cairão ao teu lado, 10.000 cairão à tua direita, mas a tua aprovação e classificação, ela não será atingida. Se você crê, você diz o quê? Amém. Então, como eu falei a vocês, estamos aqui no aulão todo especial, voltado para vocês aí do YouTube, no projeto Soldado da Polícia Militar de Alagoas. Eu creio que esse é o seu concurso. Vamos aqui trabalhar direito processual penal, tema inquérito policial, só que em forma de questões. A banca CESP, uma excelente banca, uma banca bem tranquila, lógico. Temos que conhecer a banca. Muita gente tem medo da banca CESP, que nada. A banca CESP é uma banca muito boa, muito tranquila, muito respeitada, mas lógico que a gente vai conhecendo as questões e sabendo aquilo que provavelmente vai cair na sua prova. E detalhe, cá entre nós, grande segredo, o programa só tem inquérito policial e ação penal, então vamos correr e arrebentar, acertar todas as questões de inquérito policial e ação penal lá no seu concurso da PM de Alagoas. Vamos lá? Eu trouxe aqui umas questões aqui selecionadas, só aquelas selecionadas, para que nós possamos discutir alguns temas importantes sobre inquérito policial. Bem, a questão número 1 da banca CESP, ano 2017, diz assim: a instauração de inquérito penal independe de manifestação do ofendido no caso de crime de ação penal, letra A, pública incondicionada, letra B, privada, se o ofendido for incapaz, letra C, privada, letra D, pública condicionada e letra E, pública condicionada se o ofendido houver falecido. E aí, qual a alternativa correta? Vou dar um tempo para vocês, deixa eu me preparar aqui, dê um pause. E aí, futuros servidores, qual é a alternativa correta? Letra o quê? Letra A. Muito bem. Por quê, professor? Porque nós sabemos que quando estamos diante de uma ação penal pública incondicionada, o nome já fala, o nome já diz. Significa o quê, professor? Que ela não depende, independe da manifestação do ofendido. Por isso que ela é incondicionada, ou seja, não precisa condição nenhuma para que o delegado venha instaurar o inquérito policial. Lógico, o delegado, diante de indícios de autoria e materialidade da infração penal, sem problema nenhum, a autoridade policial, o delegado, ele pode fazer o quê? A instauração do inquérito policial. Então, não esqueça desse detalhe. Não precisa de manifestação do ofendido à ação pública incondicionada. Diferente na ação pública condicionada à representação do ofendido, tá? Ou da vítima. Então, neste contexto, aí sim, na ação pública condicionada, onde já fala, existe uma condição para que seja, né, feito o inquérito policial, ou seja, para que o delegado faça a investigação, que ele faça o inquérito, que no caso aí é condicionada à representação do ofendido, tá certo? Entenderam essa parte? Então, primeira questão, letra A, na ação pública condicionada, não precisa da manifestação do ofendido, tranquilo, primeira questão, acertamos. Questão número 2, sim, eu trouxe aqui para vocês onde está preconizado isso, é muito importante, quando você estiver fazendo as questões, você vai lá na letra de lei, para que você possa fixar a matéria. E no artigo 5º do Código de Processo Penal, ele é muito claro quando ele fala assim, nos crimes de ação pública, tá? Nos crimes de ação pública, o inquérito policial será iniciado. Vamos lá. De ofício. O que é de ofício? Sem provocação. Sem provocação. Pode ser também mediante requisição da autoridade judiciária, do juiz, ou requisição do Ministério Público, ou a requerimento do ofendido ou de quem tiver a qualidade para representá-lo. Então, na ação pública condicionada, ela pode ser de ofício ou pode ser mediante requisição da autoridade judiciária, do Ministério Público ou a requerimento do ofendido ou de quem tiver qualidade para representá-lo.
Parágrafo 4º. O inquérito, nos crimes em que a ação depender, depender de representação, aí eu estou falando já da ação pública condicionada à representação. Então, o inquérito nos crimes em que a ação pública depender de representação não poderá sem ela ser iniciado. Exemplo rápido, por exemplo, ameaça. A ameaça é uma ação pública incondicionada, ação pública condicionada à representação do ofendido. Então, só pode ser colocado para frente a partir do momento que o ofendido, vai fazer a sua representação. Muito bem. E o parágrafo 5º, nos crimes de ação privada, a autoridade policial somente poderá proceder a inquérito a requerimento de quem tenha qualidade para intentá-la. Perfeito? Então, estamos aqui diante da ação pública incondicionada, da ação pública condicionada à representação do ofendido e a ação pública, penal privada. Perfeito? Tranquilos? Muito bem. É bom que aqui a gente faz um flashback. A gente vai aqui só abordando os temas mais importantes. Vamos lá. Questão de número 2. Banca CESP, ano 2017. Indiciado em determinado inquérito policial, Pedro requereu por meio de seu advogado acesso aos autos da investigação. O requerimento foi negado pelo delegado de polícia. Nessa situação hipotética, a decisão da autoridade policial está, letra A, correta, pois, sendo procedimento inquisitório, não há de se falar em assistência de advogado no curso do inquérito policial. Letra B, incorreta, pois o exercício do direito de defesa e contraditório são plenamente aplicáveis ao inquérito policial. Vamos analisar logo essa letra A e a letra B. Vamos lá? Correta. Primeiro, está errado essa posição do delegado de polícia, tá? Aí fala, pois sendo em procedimento inquisitório, não há de se falar em assistência de advogado no curso do inquérito, sim, tá? Se o indiciado, ele quer a presença do seu advogado, o advogado tem direito, sim, lógico, ele pode estar, se assim quiser, assistido por advogado, tá? Então, está errada a letra A. B, incorreto, perfeito, incorreto, pois o exercício de direito de defesa e contraditório são plenamente aplicáveis ao inquérito policial. Não, essa parte não é verdade. Por quê, professor? Porque nós sabemos que justamente pelo fato do inquérito policial ser um procedimento inquisitório, não é garantido a ampla defesa e o contraditório. Então, a letra B está errada também. Letra C, incorreta, pois afronta o princípio da publicidade, igualmente aplicável às ações penais em cursos e aos inquéritos policiais. Errado, porque não tem nada com o princípio da publicidade, pelo contrário, uma das características do inquérito policial é o sigilo. Em regra, ele é sigiloso e, lógico, aí quem vai pautar se continuará ou não sigiloso será o delegado de polícia, a autoridade policial, ou mesmo mediante decisão judicial em contrário. Mas a regra é que ele seja sigiloso. Letra D, correta? Não, é incorreta a posição do delegado. Pois o inquérito policial, sendo procedimento inquisitório, deve ser mantido em sigilo até o ajuizamento da ação penal. Errado. Por quê? Porque mesmo que esse inquérito ocorra em sigilo, o advogado tem sim direito a ter acesso. Agora eu quero deixar bem claro a vocês, é importante esse tema. Qual, professor? O advogado, ele tem direito a ter acesso ao que está nos autos, no inquérito policial, reduzido a termo no inquérito policial. Como assim, professor? Vamos por exemplo prático. Se eu, como sou advogado, chegar lá em relação à questão do meu cliente, chegar lá, no momento que eu estiver verificando, observar que não existe ali, provavelmente existe uma escuta telefônica em andamento, eu tenho a plena convicção, a plena certeza que eu não tenho o direito de ter acesso a esta investigação, aquilo que está em andamento. Eu, como advogado, tenho direito a tudo aquilo que está reduzido a termo no inquérito policial, tá certo? Então, cuidado com esse tópico. E a letra E, incorreta, pois o acesso do indiciado por meio de seu advogado aos autos do procedimento investigatório é garantia de seu direito de defesa. Perfeito, está perfeita a letra E de minha pequena Eva. Minha pequena Eva,
Não me lembro mais, faz tempo, né? Me lembro mais do resto da música. Futuros servidores da PM de Alagoas, não esqueça desse pacote, uma grande promoção para você. Aqui um curso completo da loja do concurseiro, apenas R$ 278. Escute um detalhe, apenas. Sabe por que apenas? Veja bem o que vem nesse curso, preste atenção. Videoaulas com teoria e exercícios, mais 6 simulados, mais revisão online de véspera e mais apostila em PDF. Meu amigo, é um valor ínfimo perante o material que você vai ter em mãos. Lembra que nós já aprovamos na PM do Maranhão, PM Tocantins, PM Piauí e aprovamos já também na PM Lagoas. Estamos aqui para a segunda fase de aprovação. Então, não perca essa oportunidade, é um curso online com o professor Emerson Castro, eu, Valnei Oliveira, professor Iara, professor Helder e uma equipe maravilhosa. Você pode pagar um PagSeguro em 12 vezes, vai ficar super suave em qualquer desses cartões aqui. Entre na loja do concurseiro.com.br e você vai receber mais outras informações. Tropa Imbatível, Loja do Concurseiro, o curso online que mais aprova, imbatível nos concursos da PM em todo o Brasil. Aguardo você para nosso curso aí online, para que eu possa destrinchar o inquérito policial e a ação penal para você realizar a sua melhor prova da sua vida. Perfeito? Vamos lá então, continuando com o nosso conteúdo. Muito bem. Olha, futuros servidores da PM de Alagoas, soldados da PM de Alagoas, marque com 5 asterisco, passe a limpo aí no seu caderno a súmula vinculante 14 do Supremo Tribunal Federal. Diz o que, professor? É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova. Marque essa parte que é aqui que está o coração dessa súmula, ó. Já documentados em procedimento investigatório. Então, veja bem. Se a banca colocar dizendo que o defensor, ele, no interesse representado, tem acesso amplo aos elementos documentados ou não, errado. Por quê, professor? É muito clara a súmula vinculante do Supremo Tribunal Federal 14, a súmula 14, dizendo que o defensor, no interesse representado, tem amplo acesso de prova já documentados em procedimento investigatório, realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa, tá certo? Leia e releia essa súmula vinculante 14, que é forte candidato para cair na sua prova. Bora lá? Questão número 3, Banca CESP, ano 2016, a respeito do inquérito policial, assinale a opção correta. Vamos lá? Letra A. O delegado de polícia, se estiver convencido da ausência de elementos suficientes para imputar a autoria a determinada pessoa, deverá mandar arquivar o inquérito policial, podendo desarquivá-lo se surgir prova nova. Certo ou errado? Está o quê? Errado. Por quê, professor? Porque o delegado de polícia ele não pode mandar arquivar o inquérito policial, porque existe uma das características do inquérito policial que nós trabalhamos muito com nossos alunos, é o princípio da indisponibilidade, ou seja, o delegado de polícia não pode expor daquilo que não é dele, então ele não pode aí arquivar o inquérito policial. B. O inquérito policial presidido pelo delegado de polícia. Perfeito. Sob a supervisão direta do Ministério Público, que poderá intervir a qualquer tempo e determinar a realização de perícias? Não, errado. Não esqueça, quem é a autoridade competente, tá, para conduzir o inquérito policial é o delegado de polícia. É o delegado de polícia. Em nada impede do Ministério Público estar ali, junto ao delegado, até porque, lembra, o que o delegado vai fazer? Ele vai em busca de indícios de autoria e materialidade da infração penal, vamos aqui supor que é uma ação pública incondicionada, justamente para subsidiar o Ministério Público, para que o Ministério Público, diante de indício de autoria e materialidade da infração penal, né, ele possa fazer a sua denúncia, no caso, a ação penal, a denúncia, tá? Então, é para subsidiar o Ministério Público, mas dizer o Ministério Público ele vai estar supervisionando, está errado a letra B. C. A atividade investigatória de crime não é exclusiva da Polícia Judiciária, podendo ser eventualmente presidida por outras autoridades, conforme dispuser a lei especial. Corretíssima letra C de casa. Você sabe que a Polícia Judiciária,
estamos diante da Polícia Civil e da Polícia Federal, tá? São as polícias judiciárias, as polícias que auxiliam o Poder Judiciário. Todavia, entretanto, você sabe que se for um crime militar, lembra, quem vai fazer o inquérito policial militar vai ser ali a Justiça Militar, né, através aí da autoridade militar, tá certo? Então, não é tão somente a Polícia Judiciária que vem, né, que venha a presidir, né, outras autoridades, no caso aqui do inquérito policial militar, como exemplo, é possível acontecer. Então, letra C é a correta. Letra D, o inquérito policial é indispensável para o oferecimento da denúncia. Errado. Existe um princípio chamado princípio da dispensabilidade. É uma característica, né? A dispensabilidade do inquérito policial. Como assim, professor? Se de repente o Ministério Público, numa ação pública incondicionada, ele está diante já tem indícios de autoria e materialidade da infração penal suficientes, ele pode dispensar o inquérito policial e pode logo oferecer a denúncia. Então está errada a letra D. Promotor de justiça não poderá denunciar o réu sem esse procedimento investigatório prévio. Errado. Ele poderá sim denunciar o réu, tá? Se não, sem o inquérito policial. Letra E. O inquérito policial é peça indispensável à propositura da ação pública incondicionada. Errado. Sob pena de nulidade, deve assegurar as garantias constitucionais da ampla defesa e do contraditório. Também não há ampla defesa e contraditório no inquérito policial. Perfeito? Então, a resposta dessa questão, letra C. Não é isso? Vamos lá. Questão 4, Banca CESP, ano 2016. A respeito do inquérito policial e da instrução criminal, assinale a opção correta. Vamos lá? A. O juiz é livre para apreciar as provas e, de acordo com sua convicção íntima, poderá basear a condenação do réu exclusivamente nos elementos informativos colhidos no inquérito policial. Certo, errado? Errado, porque o juiz não pode basear exclusivamente, até porque, lembra, se não é garantido a ampla defesa e o contraditório do inquérito policial, né, se nós estamos diante de indícios de autoria e materialidade da infração penal, nós temos que oportunizar, o Estado tem que oportunizar para que o réu, na ação penal, ele possa se defender. E na ação penal, sim, será garantida ampla defesa e contraditório. Então, realmente, o juiz não pode se convencer tão somente só, né, em regra, porque existe exceção que eu vou trabalhar já com vocês, mas em regra não pode basear só em elementos informativos escolhidos no inquérito policial. B. Como a perícia é considerada a prova mais importante, morreu aí, né, futuros servidores? Perícia é considerada a prova mais importante? Não existe aí a questão de prova mais importante, uma prova mais importante do que a outra, não existe, tá? Aí, logicamente, cada caso é um caso e o juiz ele pode usar das provas que estiverem nos autos para que ele possa convencer e possa fazer a sua sentença. O juiz não proferirá sentença que contrarie conclusões da perícia. Claro que não, tem nada a ver, devendo a prova técnica prevalecer sobre os outros meios probatórios. Errado, porque não há prova mais importante, ou prova mais forte, ou prova menos forte que a outra. É o juiz que vai avaliar no caso em concreto. C. Uma vez arquivado o inquérito policial por decisão judicial, a autoridade policial poderá proceder a nova pesquisa se tiver notícia de uma nova prova. Perfeito! Resposta, letra C, de coração, que é onde vocês moram, futuros servidores, dentro do meu coração, e não pagam aluguel em todo o Brasil, em você de todo o Brasil. Letra D, o ofendido e o indiciado não poderão requerer diligências no curso do inquérito policial. Errado, porque existe sim, existe a possibilidade. Lembra, ele pode requerer, tanto o ofendido quanto o indiciado ele pode requerer. Não significa necessariamente que a autoridade policial ela vai acatar, mas ele pode requerer, né? Uma das características é a chamada discricionariedade, em que a autoridade policial ela vai conduzir da melhor forma possível aquele inquérito policial, mas nada impede do ofendido e indiciado requerer diligências no curso do inquérito policial. Errada a letra D. E a letra E, o inquérito policial, peça informativa do processo, oferece suporte probatório mínimo para a denúncia e por isso é indispensável a propositura da ação penal. Nós já sabemos que não é indispensável, é pelo contrário, o que? Dispensável, não esqueça dessa informação, tá? Muito bem. Vamos analisar questão por questão aqui que nós esquematizamos. Então, ó, o juiz é livre para apreciar as provas e, de acordo com a convicção íntima, poderá basear a condenação exclusivamente nos elementos errados. Vamos ver o que diz o artigo 155 do Código de Processo Penal.
o juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente no elemento informativo colhido na investigação. Olha, isso é importante, hein? Ressalvadas provas cautelares, as não repetíveis e as antecipadas. Aí sim é possível que o juiz venha decidir tão somente, tá? B está errado porque, como a perícia é considerada a mais importante, o juiz não proferirá a sentença. Artigo 182 do Código de Processo Penal diz: o juiz não ficará adstrito ao laudo, podendo aceitá-lo ou rejeitá-lo no todo ou em parte. Perfeito? Letra C que está correta, segundo preconiza o artigo 18 do Código de Processo Penal. Depois de ordenado o arquivamento do inquérito pela autoridade judiciária, por falta de base para denúncia, a autoridade policial poderá proceder à nova pesquisa se de outras provas tiver notícia. Súmula 524 do Supremo Tribunal Federal diz assim, ó: arquivado o inquérito policial por despacho do juiz, a requerimento do Ministério Público, não pode ação penal ser iniciada sem novas provas, tá certo? D. O ofendido iniciado não poderão requerer diligência no curso do inquérito policial. Errado, segundo preconiza o artigo 14 do Código de Processo Penal, em que diz que o ofendido ou seu representante legal e o indiciado poderão requerer qualquer diligência que será realizada ou não. Aqui caracteriza a discricionariedade, tá? A juízo da autoridade policial. Letra E. O inquérito policial, peça informativa do processo, oferece suporte probatório mínimo para a denúncia e, por isso, é indispensável a propositura da ação penal. Leiamos o que diz o artigo 39, parágrafo 5º do Código de Processo Penal. O órgão do Ministério Público dispensará o inquérito policial se, com a representação, forem oferecidos elementos que o habilitem a promover a ação penal. A justa causa que se fala, indício de autoria e materialidade da infração penal. E, neste caso, oferecerá a denúncia no prazo de 15 dias. Perfeito? Muito bem. Questão número 5, banca CESP, uma questão adaptada, diz assim, ó: acerca de aspectos diversos pertinentes ao inquérito policial, é correto afirmar que o inquérito policial, em razão da complexidade ou gravidade do delito a ser apurado, poderá ser presidido por representante do Ministério Público mediante prévia determinação judicial nesse sentido. Certo ou errado? Está o quê, futuros servidores? Errado. Claro, acabei de falar para vocês que a autoridade que vai presidir o inquérito policial é o delegado de polícia, ponto final. Sexta, acerca de aspectos diversos pertinentes ao inquérito policial, correto afirmar que o indiciamento é ato próprio da autoridade policial a ser adotado na fase inquisitorial. Certo ou errado? Agora sim, corretíssimo. Indiciamento, quem deve conduzir o inquérito policial é o delegado de polícia, a autoridade policial. Sétima, questão CESP, banca 2016, adaptada. Acerca de aspectos diversos pertinentes do inquérito policial, é correto afirmar que o prazo legal para encerramento do inquérito policial é relevante, independentemente do indiciado estar solto ou preso, visto que a superação dos prazos de investigação tem o efeito de encerrar a persecução penal na esfera policial. Certo ou errado? Está o quê? Errado. Por quê? Porque os prazos são diferenciados. Vamos ler? O inquérito policial deve ser concluído em regra no prazo de 10 dias se o indiciado estiver preso e 30 dias se o indiciado estiver solto. Então, 10 dias indiciado preso, 30 dias indiciado solto. Estando preso o indiciado, se o prazo não for obedecido, caracterizará constrangimento ilegal passível de habeas corpus. Se o indiciado estiver solto, o prazo poderá ser prorrogado quando o fato for de difícil elucidação, bastando para tanto o encaminhamento dos autos ao juízo com o pedido de dilação do prazo, que poderá ser concedida pelo juiz, ouvido o Ministério Público, que é o titular da ação penal. Tá certo? 8. Banca CESP, ano 2016, acerca dos aspectos diversos pertinentes ao inquérito policial, é correto afirmar que do despacho da autoridade policial que indeferir, vamos lá, do despacho que indeferir o requerimento de abertura de inquérito policial feito pelo ofendido ou pelo seu representante legal, é cabível como único remédio jurídico recurso ao juiz criminal da comarca onde, em tese, ocorreu o fato delituoso. E aí, futuros servidores? Despacho da autoridade que indeferiu
É cabível recurso para o juiz da comarca? Único, certo, errado? Errado, futuros servidores. Por quê? Porque nunca esqueça, o artigo 5º, parágrafo 2º do Código de Processo Penal, ele fala: do despacho que indeferir o requerimento de abertura de inquérito, cabe recurso para quem? Para o chefe de polícia. Cabe recurso para quem? Para o chefe de polícia. Leia e releia o artigo 5º, parágrafo 2º do Código de Processo Penal. Vamos lá, questão número 9, banca CESP. Acerca do inquérito policial, assinale a opção correta. Vamos lá. Concluída a perícia do local, o delegado deve restituir ao respectivo proprietário os instrumentos do crime e os demais objetos apreendidos. Certo ou errado? Errado. B. O inquérito policial é um procedimento administrativo preparatório que tem por finalidade apurar os indícios de autoria e materialidade. É indispensável para o início da ação penal pelo Ministério Público. Acabamos de falar, está dando até náuseas, né, futuros servidores? Ele é dispensável, o inquérito policial. C. Em razão do interesse da sociedade pelo esclarecimento dos fatos criminosos, as investigações policiais são sempre públicas. Ei, sempre é forte, hein? Claro que não, tá? Claro que não, a gente sabe que é possível aí a questão de ser, pelo contrário, uma das características do inquérito policial, das investigações, é ser sigilosa. Quem pode dar na publicidade dos atos é o delegado, se ele achar interessante para investigações, né? Por ser o inquérito policial um procedimento extrajudicial, anterior ao início da ação penal, não há previsão legal de se observar os princípios do contraditório para a defesa nessa fase investigativa. Certo ou errado? Perfeito, resposta letra D. O relatório de inquérito policial que concluir pela ausência de justa causa para o prosseguimento das investigações deverá ser arquivado pelo delegado. Certo ou errado? Errado, porque o delegado de polícia não pode arquivar baseado na característica, no princípio da indisponibilidade. O delegado não pode expor daquilo que não é dele, tá? Então, bora analisar a questão aqui de forma bem tranquila. Nunca esqueça. A questão falava, concluída a perícia no local, o delegado deve restituir ao respectivo proprietário do instrumento do crime. Não. Por quê? Porque concluída a perícia no local, o delegado deve restituir ao respectivo proprietário do instrumento total e os demais objetos. Repetiu, né? Aqui, ó. Após a liberação pelos peritos, artigo 6º do CPP, após a liberação pelos peritos, a autoridade policial deve apreender os objetos que tiverem relação com o fato. É só você ler o artigo 6º do Código de Processo Penal. Letra B, o inquérito policial, procedimento administrativo, preparatório, tem a finalidade de apurar os indícios de autoria e materialidade da defensão penal. Beleza, é indispensável para o início da ação penal do Ministério Público? Não, por quê? Porque o inquérito policial, né, nós já sabemos, ele é um procedimento dispensável. O Ministério Público, se ele tomar conhecimento do fato por outros meios ou até mesmo por outras peças de investigação próprias, desde que haja justa causa, ele pode oferecer ação penal, não necessitando do inquérito policial. Ele tem uma característica que é a dispensabilidade, tá? Letra C, em razão do interesse da sociedade para o esclarecimento, as investigações são sempre públicas? Não. A regra é que o inquérito policial ele é sigiloso, segundo preconizado no artigo 20 do Código de Processo Penal. Letra D diz que, por ser o inquérito procedimento extrajudicial anterior ao início da ação, não haverá previsão de observar o princípio do contraditório para a defesa nessa fase investigativa. O inquérito policial é um procedimento administrativo, sim, de modo que não estão inserida nele a garantia da ampla defesa contraditório, né, por ser outra espécie de procedimentos, sejam judiciais ou administrativos, tá? Muito bem. Letra E. O relatório de inquérito policial, que concluir pela ausência de justa causa, deverá ser arquivado pelo delegado. Não sabemos o artigo 17. Ele diz que o delegado de polícia ele não arquiva, tá? Sobre hipótese alguma, o inquérito policial baseado na característica da indisponibilidade. Tá certo? Muito bem. Questão número 10. Banca CESP, ano 2016. Um policial encontrou no interior de um prédio abandonado um cadáver que apresentava sinais aparentes de violência com afundamento de crânio, o que indicava provável ação de instrumento contundente.
Nesse caso, cabe à autoridade policial a providenciar a imediata remoção do cadáver, o seu encaminhamento ao necrotério e aguardar o eventual reconhecimento por parentes? Errado! B. Comunicar o fato à autoridade judiciária se o local estiver fora da circunscrição da delegacia onde esteja lotado, devendo manter afastado e não podendo impedir o fluxo de pessoas? Errado também. Letra C. Promover a realização de perícia somente depois de autorizar o Ministério Público ou pelo juiz de direito? Claro que não. Letra D. Comunicar o fato imediatamente ao Ministério Público, que determinará as providências a serem adotadas? Errada. Letra E. Providenciar para que não se altere o estado e o local até a chegada dos peritos criminais e ordenar a realização das perícias necessárias à identificação do cadáver e a determinação da causa da morte. Perfeito. Resposta letra E. Ok? Muita atenção, futuros servidores, eu quero que você leia, releia, que eu acho que é uma questão forte para quem na sua prova, o artigo 6º, tá? Que diz assim, ó, do Código de Processo Penal, logo que tiver conhecimento da prática da infração penal, a autoridade policial deverá dirigir-se ao local, providenciando para que não se altere o estado e a conservação das coisas até a chegada dos peritos criminais, apreender os objetos que tiverem relação com o fato, após liberados pelos peritos criminais, colher todas as provas que servirem para o esclarecimento do fato e suas circunstâncias, ouvir o ofendido, ouvir o indiciado com observância no que for aplicável do disposto no capítulo 3 do título 7 deste livro, devendo o respectivo termo ser assinado por duas testemunhas que lhe tenham ouvido a leitura, proceder a reconhecimento de pessoas, coisas e acariações, determinar, se for o caso, que se proceda ao exame de corpo de delito e as quaisquer outras perícias. 8. Ordenar a identificação do indiciado do processo datiloscópico, se possível, e fazer juntar aos autos sua folha de antecedente. Outra, averiguar a vida pregressa do indiciado, sob o ponto de vista individual, familiar e social, sob condição econômica, sua condição econômica, sua atitude e estado de ânimo, antes e depois do crime, durante ele, e quaisquer outros elementos que contribuírem para a apreciação de seu temperamento e caráter. 10. Colher informações sobre a existência de filho, respectiva idade e se possuem alguma deficiência, o nome e o contato de eventual responsável pelos cuidados dos filhos indicado pela pessoa presa. Leia bastante esse inciso 10 também, que ele foi incluído no ano de 2016 pela Lei 13.257, tá certo? Bora lá. Questão 11, Banca CESP, Agente de Polícia, 2016. Considerando o dispositivo legal referente ao inquérito policial, assinar a opção correta. Letra A. Não cabe recurso administrativo aos escalões superiores do órgão policial contra a decisão do delegado que nega a abertura de inquérito policial, mas o interessado pode recorrer ao Ministério Público, certo ou errado? É errado, que a gente sabe que cabe recurso ao chefe de polícia. B. Representante de órgão e entidade de administração pública, direta ou indireta, não podem promover investigação de crime, deverão ser auxiliados pela autoridade policial quando constatarem ilícito penal no exercício de suas funções. O representante de órgão de administração pública direta e indireta não pode promover investigação de crime. Certo ou errado? Errado. B. Estando o indiciado preso, o inquérito deverá ser concluído impreterivelmente em 10 dias, independentemente da complexidade da investigação e das evidências colhidas. Certo ou errado? Errado. O delegado terminará o arquivamento do inquérito policial quando não houver colhido elementos de prova suficiente para imputar a alguém a autoria do delito. Certo ou errado? É errado, porque já sabemos que o delegado não arquiva inquérito policial. E, tratando de crime de ação penal pública, o inquérito policial será iniciado de ofício pelo delegado, por requisição do Ministério Público ou por requerimento do ofendido ou de quem o represente. Resposta letra E. Perfeito. Vamos analisar uma por uma? Não cabe recurso administrativo aos escalões. Sabemos que cabe sim no artigo 5º, parágrafo 2º, que do despacho que indeferiu o requerimento de abertura de inquérito caberá recurso para o chefe de polícia. B. Representante de órgão, entidade de administração, direta ou indireta, não podem promover a investigação. Artigo 4º do Código de Processo Penal, parágrafo único, fala que a competência definida desse artigo não excluirá a de outras autoridades administrativas a quem por lei seja cometida a mesma função. Então, errado, letra B.
Letra C, estando indiciado preso, o inquérito deverá ser concluído imperivelmente 10 dias, independentemente da complexidade. A questão se refere a outros mandamentos normativos para sua resolução. Por isso, nós vamos levar em consideração que as outras hipóteses que podem acontecer em relação, no caso, quando trabalhamos a legislação de drogas, que ele pode ficar preso, né, por 30 dias, né, até concluir o inquérito, tá certo? B, o delegado de polícia determinará o arquivamento do inquérito policial quando não houver colhido elementos de prova suficiente para imputar a alguém a autoria do crime, do delito. Nós sabemos que a autoridade policial não pode mandar arquivar os autos de inquérito policial baseado no princípio da indisponibilidade. Letra E, tratando-se de crime, de ação, o inquérito será perfeito, assertivo, ela generalizou, tá? Pode ser tanto em ação pública incondicionada como condicionada à representação e está preconizado no artigo 5º, inciso 1 e 2, que nós lemos em questões anteriores. Tá certo? Vamos lá então para a questão 12, o indiciamento do suspeito de prática de crime, ato privativo do delegado de polícia, mediante ato fundamentado, qual constarão a análise técnico-jurídica do fato criminoso e suas circunstâncias e indicação da materialidade da autoria, certo, errado, corretíssimo, perfeito, resposta correta, 12, corretíssimo. 13, o delegado de polícia, por deter a prerrogativa de condução do inquérito policial, pode se negar a cumprir diligências requisitadas pelo Ministério Público se entender que elas não são pertinentes. Certo ou errado? Opa! Errado. Por quê, professor? Lembra que o delegado está trabalhando com o objetivo de subsidiar o Ministério Público. Então não tem porquê aí, se o Ministério Público fez uma requisição, que ele não venha cumprir essa requisição, tá? Artigo 13 do Código de Processo Penal, inciso 2, incumbirá ainda a autoridade policial realizar as diligências requisitadas pelo juiz ou pelo Ministério Público. Tá? Artigo 13, inciso 2 do Código de Processo Penal. Questão 14, o inquérito policial, letra A, não pode ser iniciado se a representação não tiver sido oferecida e a ação penal dela depender, certo ou errado? Perfeito, na ação penal pública condicionada é assim. B, é válido somente se em curso tiver sido assegurado o contraditório indiciado, sabemos que não é garantido o contraditório pela defesa. C, será instaurado de ofício pelo juiz se tratasse de crime de ação penal pública incondicionada. E, se é ação penal pública incondicionada, não pode ser instaurado de ofício pelo juiz, só quem pode instaurar, sim, é a autoridade policial. Será requisitado pelo ofendido ou pelo Ministério Público se tratasse de ação penal privada. Ok, pelo ofendido sim, mas o Ministério Público não, tá? O ofendido é o querelante, ele sim, mas o Ministério Público não. Ele funciona na ação penal privada como custos legis, como fiscal da lei. E é peça prévia e indispensável para a instauração de ação penal pública condicionada. Sabemos que o inquérito policial é dispensável. Não é possível ter um servidor da PM de Alagoas que, caindo essa questão, você ainda vai marcar. Por favor, a gente já aprendeu isso aqui, tá? Que o inquérito policial é o que? É dispensável. Muito bem. E aí, só para a gente recapitular, a letra A fala não pode ser iniciada a apresentação, né, não tiver sido oferecida, realmente está lá no artigo 5º, parágrafo 4º do Código de Processo Penal. O inquérito nos crimes em que a ação pública depender de apresentação não poderá, sem ela, ser iniciado. B, é válido somente em curso tiver assegurado ampla defesa contraditória? Já sabemos que não, porque a ampla defesa contraditória não é, né, garantida no curso do inquérito policial, por tratar-se de um procedimento administrativo inquisitivo. Lembre-se que há uma exceção lá na Lei 6.815 de 80, em seu artigo 70, que fala que o único inquérito que admite o contraditório é instaurado pela Polícia Federal a pedido do Ministro da Justiça, visando a expulsão de estrangeiro. Tá certo? Vamos lá. A letra C fala, será instaurado de ofício pelo juiz se tratar de crime de ação penal pública condicionada. O juiz ele não instaura inquérito policial de ofício, e sim ele pode requisitar, requerer, né, a autoridade policial e seu instauramento. No caso aí, a autoridade vai ser obrigada a instaurar o inquérito policial, tá? Qual é o processo penal? Artigo 5º, nos crimes de ação pública, o inquérito policial será iniciado mediante requisição do juiz ou do Ministério Público, tá? Ou a requerimento do ofendido ou quem tiver qualidade para representá-lo.
Letra D diz que será requisitado pelo ofendido ao Ministério Público se tratar de ação penal privada. Não cabe ao Ministério Público requisitar a instauração quando tratasse de ação penal privada. Está lá no artigo 30. Ao ofendido, a quem tiver a qualidade para representá-lo, caberá intentar ação privada. E é peça prévia e indispensável para a instauração de ação penal pública incondicionada. O inquérito policial, a gente sabe, ele já é dispensável para a instauração da ação pública incondicionada. Código de Processo Penal, artigo 39, parágrafo 5º, o órgão do Ministério Público dispensará o inquérito se com a representação forem oferecidos elementos que habilitem a promover a ação penal e, neste caso, oferecerá a denúncia no prazo de 15 dias. Tá certo? Muito bem. Questão 15. No que se refere ao arquivamento do inquérito policial, assinale a opção correta. Bora lá? Membro do Ministério Público ordenará o arquivamento do inquérito policial se verificar que o fato investigativo é atípico. Certo ou errado? É errado, porque só quem pode arquivar é o juiz, tá? Cabe à autoridade policial ordenar o arquivamento? Não. Delegado ordenar o arquivamento quando a requisição de instauração recebida não forneceu o mínimo indispensável? Não. C, sendo o crime de ação penal privada, o arquivamento do inquérito policial depende de decisão do juiz. Após pedido do MP, errado. D, o inquérito pode ser arquivado pela autoridade policial. Se ela verificar ter havido extinção da punibilidade, o delegado não pode arquivar. E, sendo o arquivamento ordenado em razão da ausência de elementos para basear a denúncia, a autoridade policial poderá empreender novas investigações se receber notícia de novas provas. Perfeito, resposta letra E. 16. Tanto o acompanhamento do inquérito policial por advogado, quanto os seus requerimentos ao delegado caracterizam a observância do direito ao contraditório e ampla defesa, obrigatórios na fase inquisitorial e durante a ação penal. Certo ou errado? Está o quê? Errado, porque não é garantida a ampla defesa e o contraditório. Ok, o acompanhamento do inquérito para advogado, perfeito, o requerimento ok, mas não tem nada a ver com a ampla defesa e contraditório, porque não é garantido na fase de inquérito policial. Tá? Futuros servidores da Polícia Militar de Alagoas, estamos aqui finalizando este aulão e convidando você para fazer parte conosco aqui do nosso curso online que está liberado para vocês. Visite lá na loja do concurseiro, curso online que mais cresce no Brasil, as características do nosso curso online. Será sucesso no mundo todo você que está fazendo preparatório para a PM de Alagoas, tá certo? Aguardo vocês no nosso curso, eu, professor Helder, professor Emerson Castro e a equipe, a professora Yara, e é uma equipe maravilhosa que aprova em todo o Brasil, trazendo para você só os tópicos mais importantes para o concurso público. Perfeito? Aguardo você então, um abraço e te encontro no curso online. Até o nosso próximo encontro.